Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E eu acabei de sair da cabine de imprensa, do documentário muito aguardado, que é o Superman, a história de Christopher Reeve. É um documentário que já tem um tempinho que a gente tem ouvido falar bastante coisa dele. Um filme muito elogiado, que emocionava todo mundo que assistia ele. E ele realmente gerou tanta repercussão desde a estreia que ele teve num festival, que a própria Warner, e o James Gunn foram lá e adquiriram esse filme, E até por isso ele é o primeiro lançamento aí da DC Studios no cinema, sob a batuta aí do James Gunn. E realmente ele vinha falando aí muito bem desse documentário. Mas a gente ficava daquele jeito, Pô, é um cara ali da DC, ele que comprou os direitos ali na distribuição desse filme. Será que não tá elogiando demais, assim? Vai ver uma parada ali meio parecida com Flash? E depois de ter assistido esse documentário aqui, olha, eu posso falar sem sombra de dúvida que realmente ele não tava exagerando. O documentário é bom demais, gente. E por isso no vídeo de hoje eu vou dar minhas impressões gerais aí sobre o que eu achei desse filme. E assim, só uma coisa chata que aconteceu na minha sessão ali na cabine de imprensa é que ficava uma galera ali cortando uma cebola toda hora e ficou marejando os olhos aqui enquanto eu tava assistindo esse filme. Então por isso assim eu suei bastante assistindo esse filme, então teve essa coisa aí da galera cortando cebola ali, mas fora isso, realmente a experiência foi muito boa. Mas vou comentar tudo que eu achei sobre esse documentário aí, tudo isso depois da abertura. E galera, antes de eu começar a falar aqui sobre Superman, a história de Christopher Reeve, já vai deixando hoje o seu super like aqui em homenagem a esse ator, deixa aqui o seu super comentário, comenta aqui embaixo quando foi a primeira vez que você assistiu lá os filmes clássicos do Superman, 1, 2, até o 3 e o 4 também, mas deixa aqui nos comentários. Mas bem galera, bora começar então a falar sobre esse documentário. E assim, a primeira coisa que eu pensei depois de ter assistido ele, é que realmente levou bastante tempo pra gente ter esse filme, sabe, esse documentário. É que eu pensei que realmente levou muito, mas muito tempo e o quanto foi estranho ter demorado todo esse tempo. Porque a história de vida que a gente tem nesse documentário aqui, ele dá pano pra realmente uma narrativa muito interessante, seja um documentário ou seja um filme se eles tivessem feito. Porque de fato, assim, é uma história muito poderosa, não tem como não cativar. Você tem esse ator que você vê já ele imponente, Pô, o cara é alto, o cara é bonitão, o cara que alcançou a fama fazendo o Superman, esse personagem que a gente pensa no imaginário que realmente ele é indestrutível, Nada pode acabar com o Superman. Ele faz esse papel tão icônico assim, se torna um símbolo para tantas pessoas. Ao mesmo tempo que depois você vai ter um acidente que deixa ele na situação tão trágica, tão vulnerável. Praticamente o oposto do que a maioria tinha. Quando pensa em Christopher Reeve, quando pensava no ator, o que ele era nesse imaginário coletivo, depois quando você vê ele depois do acidente na cadeira de rodas tão debilitado, você tem esse arco, você tem essa jornada, que assim, é muito difícil você falhar muito em fazer uma narrativa instigante para alguém que tá vendo isso, fazer um projeto mostrando essa vida do ator. Então para mim realmente foi curioso o quanto tempo levou pra chegar alguém e fazer, pô, vamos fazer um projeto, falar da vida do cara, ver os pontos altos, os pontos baixos, e mostrar essa batalha que realmente o ator ele teve que fazer ao longo da sua vida. Então, de fato, demorou para sair esse projeto, mas que bom que acabou saindo no tempo certo e com os envolvidos certo, porque realmente esse documentário é muito bem feito. E eu acho que um dos pontos positivos aqui desse documentário vai dar mais nuance, vai dar mais contexto ao que muita gente conhece, mas não com muita profundidade, que isso era até algo que eu pensava assim na época, quando tinha nos anos 90, início dos anos 2000, a gente pensava ali no Christopher Reeve e realmente só via a questão, pô, ele era o Superman, sofreu aquele acidente trágico, depois ficou tetraplégico e teve que ficar ali na cadeira de rodas. E aqui nesse filme realmente eles exploram muito mais como foi o lado familiar, como até foi ele mesmo, porque tem depoimentos tanto da família quanto do Christopher Reeve, para a gente entender bastante quem era ele antes do acidente e como ele ficou também depois, porque muita coisa mudou, obviamente. E um lado que muita gente não lembra, ou que até deveria ser mais tratado quando a gente pensa no Christopher Reeve, o lado depois que ele teve trabalhando junto com a família dele, fazendo uma fundação para criar mais consciência em relação às pessoas com deficiência, que passam por algum tipo de dificuldade. Esse é um lado que eu acho que é um pouco mais desconhecido para todo mundo, e o quanto que ele foi importante para essa causa. O quanto que ele como inspiração, o quanto ele como Superman, que muita gente sempre vai pensar nele como Superman, a importância da visibilidade que ele traz para essa causa quando ele fala realmente, foi gigantesco e também teve vários avanços que eu não sabia quase nada, assim, e o filme, ele vai construindo bem isso ao longo da narrativa. Até porque quando a gente fala de documentário, muitas vezes a gente pensa que pô, não dá pra analisar a narrativa, a estrutura de filme, parece que é uma coisa diferente de um filme, como se não fosse a mesma coisa, mas isso é importante sim pra documentário, na verdade eu acho que uma das principais coisas é como os realizadores vão construindo essa história do Christopher Reeve. E aqui eles resolvem dividir a narrativa focando no estrelato, no começo do estrelato do Christopher Reeve, quando ele foi alçado ao sucesso, quando ele virou o Superman nos cinemas, e isso vai intercalando com os anos pós-acidente do ator. Então eles vão fazendo alguns pulos no tempo muito bem amarrados. É tudo bem cuidadoso como eles vão alternando do passado para os anos lá do acidente, sabe?
E ao longo, claro, desse pulo do tempo, né, eles vão tratando de vários aspectos, então, da vida do ator. Sem nunca esquecer da família, né, que a família está muito presente aqui, e esse é um dos elementos também muito positivos aqui desse documentário, que eles reuniram todos os filhos ali do Christopher Reeve e também da primeira esposa, né, ele teve 2 esposas ao longo da vida. E por ter esse elemento da família tá junto fazendo esse documentário, a gente tem várias filmagens ali, pessoais mesmo, né, com aquela qualidade lá dos anos 90, aquelas fitas, né, quando o pessoal gravava com aquelas câmeras gigantes. A gente tem vários momentos íntimos, né, do ator ali pós-acidente também e antes. E isso dá, claro, todo o diferencial pra gente poder entender muito mais sobre o ator, né? Porque tem, às vezes, você vê documentários, né, que quando não tem a permissão da família, não tem envolvimento, acaba ficando meio distante, assim, quando você assiste esses documentários, porque aí você não tem um registro íntimo da pessoa que é o foco do documentário, né? Pô, e aqui tem várias gravações da época, assim, tem quando tem as filmagens lá do Superman. Então, nesse quesito de direção, eles sabem usar muito bem, ficar alternando entre filmagens de época, né, quando eram filmagens de entrevistas, bastidores dos filmes, ao mesmo tempo que eles colocam junto essas filmagens da família, né, que é um momento mais íntimo. E assim, pessoal, claro que eu não posso dizer, vou dar spoilers aqui do filme, que, pô, você vai na página da Wikipedia e você pode ler direitinho como é que foi a vida dele, mas eu quero que vocês guardem essa experiência para quando vocês estiverem assistindo e descobrindo coisas que eu também não sabia. E aqui, ó, eu separei 3 passagens, assim, que pra mim foram as que eu mais me emocionei também, porque, eu chorei ao longo quase todo o filme todo, sabe? Quando ia para as partes, realmente, quando você via a luta dele contra a deficiência depois que ele teve do acidente, é muito pesado, sabe? Você vê as declarações da família, é muito pesado demais. Nessas partes aí eu já tava desabando. Essa é uma das passagens que eu anotei, que pra mim todas essas gravações, assim, que era da família junto com o Christopher Reeve pós o acidente, tinham várias declarações da família, dos filhos, como é que era pra conviver com o pai num estado assim, sabe? Como é diferente ter um pai nessa situação. Todas essas partes aí dele com a família realmente são muito boas. A outra passagem que eu gosto muito, que aí é quando ele tava iniciando as filmagens lá como Superman, tem um momento que tem as declarações do Richard Donner lá falando como o Christopher Reeve ele foi importante para que realmente ele desse um elemento sério realmente para aquele filme que eles estavam fazendo. Porque ali na época, né, filme de quadrinhos era bobagem, assim, né? Não é tratado como é hoje, né? Esses grandes filmes blockbusters que um monte de gente vai ver. Lá em 77, 78, o próprio Christopher Reeve, numa declaração, ele diz, né, que todo mundo dizia, não vai fazer, vai dar errado, você se vendeu pro sistema, né, você vai acabar com sua carreira. Enfim, chega um momento, assim, quando eles estão falando sobre esse início das filmagens, como o Christopher Reeve foi importante, chega a parte que mostra quando eles foram gravar o primeiro voo ali do Christopher Reeve, que esse era o grande pitch do filme, né? Que isso que realmente ia vender o filme, né? Se eles conseguissem fazer takes que você pudesse acreditar realmente como ele poderia voar, esse filme estava vendido. E aí chega esse momento que realmente mostra como ele foi determinante para nessas cenas, que era só uma tela verde ali, umas câmeras se ajeitando e fazendo aquela magia do cinema na época, o quanto ele foi importante e levou isso a sério. A expressão que ele fazia enquanto voava, né, as poses, o quanto ele se mexia para realmente fazer você acreditar que ele estava voando. Essa passagem eu achei 10 de 10 também. E uma outra que eu achei inesperada, que eu não sabia, que Christopher Reeve era muito amigo do Robin Williams, né, nosso finado em Robin Williams. Quase todas as passagens assim que mostrava a amizade deles antes do acidente e pós, e como isso mudou a dinâmica deles, mas eles continuaram amigos, e como o Robin Williams ele tentava realmente sempre fazer o Christopher Reeve, né, avançar, continuar indo pra frente, mesmo naquele estado. E cara, isso realmente bate muito forte, sabendo também foi a tragédia que aconteceu com o Robin Williams. E pra mim ver os dois ali junto, também cresci vendo muito dos filmes do Robin Williams, adoro ele. Essas passagens também me pegaram muito, mas muito forte. Eu não sabia dessa amizade, mas eu acho que pra todo mundo vai emocionar bastante quando tiver várias cenas assim onde ele aparece e que realmente tinha essa amizade que era muito forte. Outra coisa também eu tinha receio, que tava acho que mais ou menos na metade ali do documentário, que eu vi assim, é um certo receio que eu tenho com várias produções assim, quando é a família envolvida, conversando, falando sobre alguém que já morreu, que é aquela coisa do quanto que eles passam pano, não falam de aspectos negativos, falhas da pessoa, que todo mundo tem falhas, né? E aí eu tava notando que realmente eles não estavam tratando tanto sobre esse outro lado do Christopher Reeve, que a gente também gostaria de ver isso, ver quais eram as principais falhas dele, né? Até porque se não tivesse isso, seria contra o filme, porque toda hora eles estão reforçando que até o próprio Christopher Reeve, em declarações, ele dizia que as pessoas viam ele como sem falhas, né? Que como ele era essa representação do Superman, ele não poderia cometer nenhuma gafe, ele tinha que ser perfeito. E a gente sabe que ninguém é perfeito, né? E aí, ainda bem, sabe? Isso pode ser algum aspecto negativo, mas eu acho que não é, mas eles conseguem tocar em vários pontos ali que realmente eles mostram de falhas da personalidade do Christopher Reeve no primeiro casamento dele, em vários momentos pós o acidente também, enquanto ele estava passando em reabilitação, que ele tinha momentos baixos também com a própria família. Então, nesse aspecto, eu sei que foi dosado ali, porque, de novo, todo projeto com a família, eles vão sempre tentar
sempre trazer as coisas mais positivas, né? Mas pelo menos eles lembraram de trazer algumas falhas, coisas que você pode julgar, então, como negativas, no caso, né? Até a gente ouviu o lado, por exemplo, da família, das esposas, dos filhos, a dificuldade realmente que era de ter, né, alguém na família com aquela situação dele. Então, em determinado momento, eu tava sentindo muito, pô, parece realmente um mar de rosas, parece que não tinha dificuldade nem nada. Aí eu gostei quando eles trouxeram, né, depoimentos da segunda esposa dele dizendo o quão era difícil, né, realmente ser a companheira lá na época do Christopher Reeve. E dos filhos, como eu já falei antes, né. Mas assim, galera, resumindo, pra mim é um excelente documentário. Eu acho que pra mim a grande decepção vai ser que muita gente não vai conseguir ver esse filme, tá? Eu acho que depois ele vai ficar disponível em streams e afins. Mas eu acho que é uma boa experiência no cinema de ver esse documentário. Infelizmente, por ele ser então documentário, né, esse grande longa-metragem aí, eu acho que não vai estar em todas as cidades, nem todo mundo vai poder ver nos cinemas. E como eu disse na abertura, pra mim era uma história que fazia tempos assim, ela tinha todos os elementos pra virar um produto audiovisual, sabe? Então acabou sendo esse documentário, que bom que acabou sendo feito dessa forma. Você vê todos esses nuances dessa jornada realmente que o ator teve, essa grande ironia que aconteceu na vida, que isso é muito marcante, sabe? Todo mundo, quando pensa no Christopher Reeve, pensa nessa grande ironia, que era ele fazendo esse papel do Superman, alguém indestrutível que não poderia ser afetado por nada, acabar sofrendo esse trágico acidente. Mas mesmo depois da situação que ele ficou com muita dificuldade, você vê o quanto que ele foi importante, ele continuou sendo esse símbolo de Superman. E eu acho que isso o filme, essa é a principal mensagem que o filme quer passar. É o quanto que ele continuou sendo Superman, mesmo estando naquele estado. E o quanto que a imagem dele, ele sendo esse símbolo, ele foi importante para muitas pessoas terem consciência dessa causa, né? As pessoas com deficiência. E realmente os avanços que ele conseguiu sendo essa figura que ele tinha antes do acidente e até depois aí quando ele virou esse grande ativista. E eu acho que muita gente vai realmente se surpreender vendo as várias coisas que ele conseguiu fazer mesmo depois do acidente, sabe? Ah, e por último, tem uma coisa que é muito legal que eles colocaram dentro da narrativa do documentário e que aparecia nos posters e até no trailer, que é uma inserção que você vê uma estátua do Christopher Reeve como o Superman. E em vários momentos eles usam essa figura da estátua para representar coisas que eles estão falando ao longo ali da história do documentário. Eu achei isso realmente muito criativo, que em momentos, digamos que eles estão falando de uma situação crítica ali do Christopher Reeve, aí eles mostram a estátua ficando com uma criptonita, assim, ficando verde e tal. Aí num momento mais enervante, assim, aí ele tá perto do sol. Eu achei uma boa sacada porque é que realmente muita gente vê o Christopher Reeve é como se fosse essa estátua mesmo, sabe? E aí eles utilizam isso numas sessões pra realmente ficar interessante visualmente enquanto você está assistindo o documentário. Ó, mas galera, foi isso que eu achei então desse documentário do Christopher Reeve. Olha, realmente o James Gunn fez muito bem e querer realmente divulgar esse filme, comprar ele, colocar como um selo do DC Studios, que é uma grandíssima homenagem. Você pode preparar aí o seu lenço, que vai ter várias gente fungando aí na minha sessão. Pô, na minha cabine de imprensa, que tinha menos gente, assim, tava todo mundo aqui, ó, fungando ali, galera tirando óculos. Eu, em vários momentos, tava tirando óculos porque tava chorando, né? Mas pra mim é um excelente filme. Se você acabar não podendo assistir na sua cidade, depois quando tiver em streaming, eu recomendo bastante pra conhecer ainda mais a história desse ícone aí do cinema. Pra mim, eu fecharia quase numa nota 10, sabe? Ficaria entre 9 e 10 pra mim, porque o tempo passou voando enquanto eu tava assistindo ele. Pra mim é um excelente documentário. Mas agora eu quero saber de vocês, se vocês vão assistir Superman, a história do Christopher Reeve, nos cinemas. Fica aqui a minha recomendação, hein? E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para receber todas as atualizações aqui da Batcaverna. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos o clube do Seja Membro aqui no YouTube. Tem vários extras bem legais. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.